Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, eu tô aqui toda modeletezinha na pegada francês, porque eu sou dessas, pra fazer mais um vídeo pra vocês. Então, o meu amigo, o Yoshi, beijo pra você, amigo, obrigada por me mandar essa pergunta. O Yoshi me mandou uma pergunta pra saber sobre essa descoberta no planeta Vênus, né? Encontraram astronautas, cientistas, encontraram uma substância, a fosfina, certo? Uma substância que contém aqui no planeta Terra, que eles encontraram lá nas nuvens de Vênus. E que seria um forte indicativo de vida em Vênus. E ele me pediu para que eu falasse sobre a visão do espiritismo sobre esse assunto. Bom, não é segredo nenhum que já que o espiritismo, né, ele já veio arregaçando, contando tudo sobre os espíritos, por que ele não ia falar também sobre vida em outros planetas? Então, é o seguinte, Kardec, já naquela época, em 1855, durante o período das suas pesquisas para fazer a codificação espírita, certo? A também codificação kardeciana, ele fez perguntas, fez pesquisas junto aos espíritos para saber a opinião deles, a visão deles sobre essa questão da vida em outros planetas, certo? Então, nós espíritas descobri que tem fosfina em Vênus não é surpresa nenhuma, meus queridos, porque a gente já vem estudando sobre esse tipo de assunto. E partindo do ponto de que, enfim, se existe vida aqui na Terra, por que também não existiria vida em outros planetas? Ah, Neuza, mas a ciência ainda não comprovou. Pois é, sabe por que ela não comprovou? Por uma questão muito simples, meus amigos. A nossa tabela periódica, que nos informa quais são os elementos químicos que compõem os organismos vivos ou não vivos aqui da Terra, ela é uma e ela é altamente limitada. Ela não pode, a nossa tabela periódica, não pode servir para um planeta Vênus, para Marte. Lá eles devem ter a tabela periódica deles. A composição química desses outros planetas é diferente daqui da Terra. Então, seguindo o nosso parâmetro, é por isso que existe essa dificuldade de comprovar a existência dentro de vida, né? Dentro dos padrões aqui da Terra, exatamente porque o nosso padrão, ele é limitado. Né? Então, em outros planetas, existem substâncias que nós não imaginamos, que nós não sabemos, que nós não catalogamos. E aí, essa é uma das primeiras dificuldades que existe, porque que ainda não foi comprovado vida igual à nossa, ou parecida com a nossa, exatamente porque nossos parâmetros não são os parâmetros universais. Os parâmetros de pesquisa de elementos químicos e físicos que existem aqui na Terra, eles são padrão aqui da Terra, mas não são padrão para todos os planetas, ok? Então é o seguinte, o que é que a ciência descobriu? A ciência descobriu que a fosfina, que ela é um gás, certo? Segundo as pesquisas que eu fiz, tem cheiro de gás, de alho, tem cheiro de peixe morto, certo? É um gás inflamável, ele é explosivo, ele é inclusive catalogado, certo? Como um gás que é considerado tóxico para os humanos, porque ele causa prejuízos na nossa constituição cardiovascular e também respiratória. Olha, e como eu fiz o meu dever de casa, pesquisei tudo direitinho, e que é encontrado esse gás, inclusive, em pântanos, certo? E também cientistas encontraram que também nas entranhas de animais e tal. Então, é um gás que ele é comum aqui em nosso planeta, certo? E que abriu aí uma nova discussão a respeito se seria possível sim existir vida em Vênus, certo? E não só em Vênus, mas também em outros planetas aí. Mas já que o foco é Vênus, vamos lá. O que acontece? No livro dos médiuns, no livro dos espíritos, no livro A Gênese, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesses 4 livros que fazem parte da codificação, tem informações, perguntas e respostas, textos que o Kardec reuniu, codificou, organizou, conversou com os espíritos, perguntou a opinião de vários deles para saber se realmente existia vida em outros planetas. Então ele colocou nesses livros, e aí as psicografias que ele recebeu, os relatos dos espíritos mais minuciosos, ele não pôde colocar todos nesses 4 livros que eu citei, ok? Mas em seguida ele fez a Revista Espírita, e na Revista Espírita ele fazia vários periódicos em que ele publicava esses relatos. Eu peguei um desses relatos, que é inclusive um muito conhecido, certo? Que foi um ditado espontâneo, que ele foi inclusive publicado na Revista Espírita de 1862, que é do médium Costello, e que foi o espírito Georges que passou essa mensagem. Esse espírito Georges, ele conta que ele foi mandado em missão a Vênus, ok? E que lá ele pôde fazer as observações dele. Quando ele retornou aqui à Terra, ele pôde, né, passar essas informações, certo? A respeito de como seria a vida em Vênus, ok? Então,
O que que esse espírito Geórgios ele fala sobre Vênus? Primeiro ponto que ele fala, e como eu disse, essa carta psicografada dele está disponível na internet, você pode ver, você pode pesquisar, e depois o Kardec faz várias perguntas para ele, para esse espírito, exatamente no sentido de tirar dúvidas, de saber um pouco mais sobre a vida em Vênus, de acordo com os espíritos, ok? Então vamos lá. Habitantes. Ele fala que a forma física dos venusianos é parecida com a nossa, ok? Mas fala que lá o ar é mais sutil, não há poluição, certo? A maneira de vida deles é mais tranquila do que a nossa, ok? Eles não se alimentam de carne de animais, certo? Eles comem frutas, ok? E laticínios, que é o que ele cita. Fala também que a natureza lá é super calma e desprovida de violência. Eu achei interessante esse ponto porque a gente pode observar que a natureza aqui no nosso planeta, ela é violenta. Ela é porque se você, naqueles vídeos do Discovery, a gente vê como a natureza ela é violenta para poder sobreviver, ok? Como a gente vê que acontece lá na África, e nem precisa, a nossa natureza também ela é um tanto quanto violenta. Mas lá ele cita que a natureza em si, o mar é calmo, os animais têm um comportamento calmo, dócil, há animais parecidos aqui, né, com os que nós temos aqui, logicamente não são iguais e tem uma estrutura física, uma estrutura química totalmente diferente da nossa. Ok? Lá ele fala que entre os habitantes reina a quietude e a ternura, ok? Ele também fala que o seguinte, em termos de política, a formação política lá é baseada na família. Então, os grupos que existem, eles escolhem um líder baseado na idade. Lembrando que a idade lá em Vênus, o detalhe é que é o seguinte, porque aqui na Terra, por exemplo, idade não significa muito maturidade, não significa responsabilidade. Mas lá em Vênus, ele dá a entender, ok, que a idade lá, ela é compatível com o nível de maturidade do indivíduo. Então, lá é escolhido por questões de idade e, logicamente, que aquele chefe, aquele líder que será escolhido, ok? Ele também não cita se é masculino ou feminino, mas ele fala que aquele líder que ele é escolhido, ele, de acordo com a idade, por conta da vivência, da experiência e maturidade que esse indivíduo tem, ele se torna apto a chefiar aquele grupo de pessoas. Okay? E ele diz que a vestimenta são túnicas brancas, ok? Esvoaçantes, digamos assim, mas são muito sutis, muito leves, ok? E assim, e é interessante porque no Livro dos Espíritos, na questão de 55 a 59, Kardec, ele inclusive, ele faz perguntas e ele pergunta aos espíritos se é possível que exista vida em outro planeta, certo? Em outros planetas, e os espíritos respondem claramente que sim, existe vida em outros planetas, certo? De acordo com a seguinte visão, que enfim, do jeito que Deus fez o planeta Terra com todas as suas características e do jeito que existem outros planetas que também têm suas características peculiares, ok? É lógico que haveria vida nesses outros lugares. Não vida 100% parecida com a nossa, certo? Mas uma vidas, inclusive, que tem suas peculiaridades e suas particularidades. E aí eu volto novamente só para reforçar que o motivo que a nossa ciência ainda não conseguiu encontrar vida igual à nossa. Porque, como eu disse, a constituição física, os nossos elementos químicos catalogados e estudados pela ciência, pela química, pela física, certo? Eles têm, logicamente, suas limitações. E que o padrão de elementos químicos que nós temos aqui no planeta Terra, nem sempre ele vai servir para outros planetas, ok? E que, inclusive, essa questão ela é muito interessante, que é por isso que a física quântica, inclusive, é a que tem mais se aproximado do ponto de vista espiritual e que ela faz uma ponte sobre essa questão da vida em outros planetas, dessa possibilidade ser bem mais real do que o que nós imaginamos, do que a ciência, a física tradicional. Ok? Mas isso aí já é assunto que rende vários vídeos. Mas o que eu posso falar para vocês é que sim, tanto nessa questão do Livro dos Espíritos, o Kardec, ele pergunta para vários espíritos a respeito, e todos eles dizem que sim, existe vidas em outros planetas, com outras constituições, ok? Com outras particularidades, e que inclusive Vênus seria um planeta mais evoluído do que a Terra, porque aí, meu bem, ainda tem outro detalhe que eu não te contei, que de acordo com as escalas evolutivas dos planetas, eles têm escalas evolutivas, ok? Existem os planetas primitivos, os planetas de provas e expiação, os planetas de regeneração e por aí vai. Ou seja, cada planeta, ele tá num nível evolutivo. O nível aqui da Terra, você tira por você e por mim, né? Que
é mediano, né? E olha lá, porque tem cada morador reencarnado aqui na Terra que só Jesus na causa. Então, o planeta Terra, ele é um planeta de provas e expiações. Disse também, dentro do Espiritismo, que quanto mais próximo um planeta é do Sol, mais inferior ele é. Quanto mais distante do Sol, mais evoluído ele é. Ok, mas há controvérsias sobre esse tipo de informação. Eu só estou falando aqui pra vocês, mas não é nada oficial. Ok? Mas Vênus é um planeta que é considerado, né, pela psicografia, pela carta aqui que eu falei do Georges, ok? Que é um planeta que é de constituição superior à Terra. Ok? Lá não tem mais essas violências, não tem mais o nosso jeito impetuoso de ser, a tecnologia lá também é diferenciada, ok? E, gente, no livro dos médios também, Kardec assevera dessa importância da gente ter essa conscientização, que essa teoria de que só existe vida, de que a Terra é o alecrim dourado do universo, meu amor, acorde. Porque é aquela coisa, do mesmo jeito que um arquiteto, ele não vai construir um prédio de 20 andares para ocupar só um, você também não vai achar, né, neném, que Deus fez a Via Láctea para só nós, alecrim dourados, terráqueos, de planeta de provas e expiações, só pra gente reencarnar, né? Por favor, vamos ampliar um pouco mais aí a questão lógica, certo? E que esses avanços da ciência são muito importantes e que no futuro muita coisa vem. O que é que acontece dentro do espiritismo? Nós já estamos anos-luz, um pouquinho na frente, no sentido de que nós temos espíritos que são extraterrestres e que eles se comunicam com os médios aqui. E principalmente nesses últimos tempos, isso tem acontecido muitos espíritos de outros planetas têm trazido informações interessantes para nós. E lógico que, enfim, muitas coisas não dá para ser provada do ponto de vista científico, ok? Porque a nossa ciência ainda não está avançada para determinadas coisas, ok? Embora a gente tenha se desenvolvido muito ao longo do tempo, mas a nossa ciência, existem ainda algumas limitações, certo? E que do ponto de vista espiritual essas limitações não existem, ok? Então tá, ok, a física quântica fala sobre a questão aí dos buracos de minhoca, que seria uma das formas, né, de nós podermos viajar para outros planetas com a metade do tempo, ok? Estimado pela ciência. Então, assim, são essas possibilidades que os espíritos já vêm desde a época de Kardec, já comentando com a gente sobre isso, e que agora a ciência começa a dar os primeiros passos de que o espiritismo não é tão louco assim, que Kardec não estava tentando as ideias, muito pelo contrário. Ok? E vamos esperar que daqui pra frente vão ter várias informações a respeito disso, certo? E aí, como eu disse, se você quiser saber mais sobre isso, procura no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, no livro A Gênese e no Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Que existe uma miscigenação extraterrestre absurda aqui na Terra e que a gente ainda vai descobrir muita coisa, meus queridos, muitas coisas positivas, ok? Então, é isso. Se você tiver dúvida, se você tiver alguma curiosidade, manda um direct pra mim, deixa de vergonha. Manda um direct pra mim, manda uma mensagem que a gente vai se falando, a gente vai trocando informações, tá bom? Beijos pra vocês e até a próxima.